Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre ação penal. Ação penal, tá? Fazendo uma rápida revisão com você, tá? Nós estudamos que quando o sujeito pratica um fato, vamos dizer, ele praticou um fato definido como crime, né? Furtou, matou alguém, tá certo? O sujeito já é condenado naquele dia? Não, sabemos disso que não, né? Por quê? Porque o Estado vai investigar, depois processar, para o final absolver ou condenar. Não é assim? É assim. Neste trabalho que o Estado exerce, desempenha, ele passa por duas fases. Tem uma terceira fase, que é a fase da execução da pena. Mas duas fases importantíssimas o Estado tem que passar antes de executar a pena. Às vezes ele até pula a primeira fase, porque o inquérito policial é dispensável. E quais são essas fases? Quais são essas fases em que o Estado passa quando alguém pratica um crime? A primeira fase é a fase do inquérito policial. Tá? Nesta fase do inquérito policial, o sujeito vai ser processado. Não! Ele vai ser investigado. Se no final do inquérito policial o Ministério Público entender que há elementos probatórios de que o Marciano Xavier praticou o crime, e se tiver provado o crime, tá certo? Vai dar início à segunda fase. Muito bem. É esta segunda fase objeto do nosso estudo, ação penal. Professor, é a fase do processo. Isso, porque aqui foi a fase das investigações. Então é esta fase que nós estudaremos agora, a fase da ação penal. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. A ação penal inicia com a instauração do inquérito policial. Falso, porque o inquérito policial já está lá atrás, ó. Entendeu? Então, às vezes, você mata uma questão só de você olhar na linha do tempo. Como assim? Eu não posso jamais marcar uma alternativa dizendo que a ação penal é a fase que inicia com a portaria do inquérito policial. Não, porque nós já estamos lá na frente, na fase do inquérito da ação penal. Já ultrapassamos a fase do inquérito policial, a fase das investigações, tá bom? Muito bem. Ação penal, o conceito, que trem é esse? Eu diria para você, resumidamente, e basta dizer o seguinte, que a ação penal, ela é a fase em que o sujeito acusado tem o direito de se defender. Porque lá no inquérito policial ele não teve o direito de se defender. Tá certo? Porque o inquérito policial, ele não tem contraditório e não tem ampla defesa. Lembra disso? Exceto para expulsar estrangeiro. Muito bem. A ação penal é a fase no qual o sujeito, o acusado, obtém, faculta, possibilita a ele o direito de se defender. Diria também que o conceito, acrescentando aí, ó, é quando é o instrumento, ou é a fase no qual alguém bate às portas do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário chame o acusado para responder um processo. Quem é esse alguém que vai lá? É a vítima? Não. Regra não. É o Ministério Público que vai e faz uma denúncia. E o juiz recebe e cita, faz a citação do acusado em crime de ação penal pública. Se for ação penal privada, eu pratiquei uma calúnia contra você. Você que vai às portas do Poder Judiciário, você contrata um advogado para que o advogado ofereça uma acusação contra o sujeito, contra o autor do fato, uma queixa-crime, tá bom? Esta é a ação penal. Muito bem. Classificação da ação penal. Aí, pessoal, a ação penal ela tem várias classificações, tá certo? A depender do crime, é o tipo de ação penal. A ação penal é essa atividade, é a segunda fase da persecução penal, tá certo? E dependendo do crime, ela classifica-se em ação penal pública e ação penal privada, tá? Ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública
e ação penal privada. Mas aí por que se fala em ação penal pública? Que trem é esse? A ação penal pública, pessoal, é aquela ação em que quem detém o direito de acusar, a legitimidade de acusar, é o Ministério Público. Tá certo? Então, se eu pratico um roubo contra você, você foi lá no início, na delegacia, registrar um boletim de ocorrência. Teve um inquérito policial. Você não precisa gastar dinheiro com advogado para processar o marciano. Porque o Estado, através do Ministério Público, detém a titularidade da ação penal pública. Tá certo? Agora, há crime que também a titularidade é você, ofendido, que tem que exercer. É sua titularidade. Cabe a você contratar um advogado para acusar o ofensor, o agressor ou autor do fato. Por exemplo, uma injúria. Pratiquei uma injúria contra você. Não é o Ministério Público que vai me acusar. É você que tem que me acusar na segunda fase através de uma queixa-crime. A ação penal pública e a ação penal privada. Vamos estudar primeiro a ação penal pública. Na ação penal pública, quem é o titular do direito de acusar? Ministério Público. O titular é o Ministério Público. Mais para frente, nós verificaremos que o Ministério Público tem um prazo para isso. Imagina os senhores que eu pratico um roubo contra você. Tá certo? Que está me assistindo. Pratiquei um roubo contra você. Você foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Instaurou-se o inquérito policial, investigou, concluiu, indiciou o marciano. Foi para o Ministério Público, só que eu sou amigo do promotor. Imagina que eu sou amigo do promotor. E o promotor fala, não, Marciano, fica tranquilo que eu vou segurar esse inquérito policial aqui, porque sem a minha denúncia não tem processo. Então eu vou segurar, você é meu amigo. E aí, como é que fica você, vítima, nesse caso, se a titularidade do direito de acusar quando for ação penal pública, e roubo é uma ação penal pública? Como é que fica você, vítima? Vai ver o agressor impune? Aí, para esses casos, quando o Ministério Público, que é o titular da ação penal, não cumprir o seu dever no prazo legal, aí a lei autoriza você, vítima, entrar no lugar do Ministério Público. É o que nós chamamos de ação penal privada subsidiária. Vamos estudar no momento oportuno. Para você, por hora basta. Quem é o titular da ação penal pública? Ministério Público. E o que quer dizer isso? Que é ele que tem que acusar o sujeito, tá bom? Prazo. Qual é o prazo para que o Ministério Público exerça a sua titularidade? O prazo é o seguinte, pessoal. O prazo, teremos também um tópico para isso, mas rapidão. O prazo será de... O sujeito está preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Se o sujeito estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecer a denúncia. Pronto, guarde isso. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. Estando investigado preso, o prazo para oferecimento da denúncia é de 15 dias. Falso. Porque estando ele preso, o prazo é de 5 dias. Salvo algumas exceções. Por exemplo, na droga. No tráfico de drogas, o prazo, estando preso ou solto, 10 dias. Tem outras exceções. Por hora basta isso aqui, tá bom? Aí que você fala, né, Marciano? Se o Ministério Público não exercer o seu direito, o seu dever nesse prazo, aí eu, vítima, posso, então, contratar um advogado e entrar no lugar do Ministério Público para acusar o sujeito, né, Marciano? Isso, exatamente. É o que chamamos de... É o que se chama de ação penal privada subsidiária. Tem um tópico só disso. Princípios. Princípios da ação penal pública. Tá bom? Quais são os princípios? Quando se fala em princípio no direito, né, pessoal? O princípio é algo que ilumina aquele instituto. Né? Algo que te ilumina. Você, por exemplo, você tem seus princípios. Lembra que você, isso aqui ofende meus princípios, foge dos meus princípios. Foge da sua luz. Foge do seu parâmetro. Quais os parâmetros da ação penal pública? Quais os princípios? Primeiro, princípio da
obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. O que significa isso, pessoal? Princípio da obrigatoriedade, que tem na ação penal pública, mas não tem na ação penal privada, cuidado com isso. O princípio da obrigatoriedade diz o seguinte: Ministério Público, promotor, promotora, se o fato estiver provado, se tiver indícios de autoria, você tem que acusar o sujeito. Ainda que ele seja seu amigo, não interessa. Ainda que ele seja pastor, pai de santo, seja o que for, padre, que for, não interessa. Você está obrigado, Ministério Público, a oferecer denúncia contra alguém se estiver provado o crime. Por exemplo, eu pratiquei um furto contra você, mas eu sou amigo do promotor. Ah, eu não vou te denunciar porque você é bonzinho, Marciano. Negativo. Se estiver provado o crime e havendo indício de autoria, é parâmetro, é base, é princípio a obrigatoriedade. Agora, cuidado. O princípio da obrigatoriedade, ele não é absoluto, ele é relativo. O que significa isso? Que em algumas situações, o Ministério Público não está obrigado a seguir o princípio da obrigatoriedade. E mesmo estando provado o crime, pode deixar de oferecer a denúncia nas hipóteses previstas em lei e não de acordo com a discricionalidade, com a vontade, com a cabeça do Ministério Público. Tá certo? Por isso que se fala que o princípio da obrigatoriedade tem uma mitigação, tem uma restrição, tem umas exceções. Quais são elas? Suspensão condicional do processo. Melhor dizendo, transação penal, desculpa. Transação penal. A transação penal, ele é um acordo, esse instituto é um acordo, em que o promotor, a promotora faz com quem praticou um crime com pena menor de 2 anos, pena máxima menor de 2 anos, desde que não seja Maria da Penha e nem crime militar. Tá certo? Por exemplo, eu pratiquei contra você que está me assistindo uma lesão corporal. Tá? Melhor lesão corporal não, uma ameaça. Uma ameaça. A ameaça vai de 1 a 6 meses de detenção, tá lá no artigo 147 do Código Penal. A pena é de 1 a 6 meses. Está menor, está abaixo dos 2 anos, a pena máxima. Nesse caso, mesmo eu confessando o crime, pode o promotor, a promotora, fazer um acordo comigo. Marciano, você quer limpar a escola? Você aceita pagar sacolão? E aí, você limpa a escola, limpa a pai, limpa a abrigo dos velhos, você presta serviço à comunidade por um período de 3 meses, Marciano? Ou então paga 3, 4, um sacolão para determinada instituição e está morta a situação. Você aceita, Marciano? Aceito. Ué, o Ministério Público não foi obrigado, então, a me acusar, ele fez uma proposta. Tá certo, então? Esse princípio da obrigatoriedade, ele obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia contra alguém, se estiver provado o fato e sua autoria, mas poderá ser excepcionado em algumas situações previstas em lei. Outra situação, pessoal, delação premiada, tá certo? Imagina que eu, você, seu primo, sua irmã, seu pai, sua mãe, participamos de uma organização criminosa. E eu resolvo contar para a polícia, entregar meus comparsas, apontar as provas. E o meu advogado faz um acordo com o promotor. Doutor, o Marciano só vai entregar se o senhor não acusar o Marciano. Se não oferecer denúncia contra ele, ele está disposto a entregar todo mundo e tudo. Tá bom, eu aceito. Ué, eu vou, confesso o crime mesmo assim, você não está obrigado a me acusar? No caso, não, nesse caso, porque eu fiz uma delação premiada. Tá bom? Então, cuidado com o princípio da obrigatoriedade, ele não é absoluto. Outro princípio é o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade quer dizer o seguinte: uma vez oferecida a denúncia, uma vez iniciado o processo, não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Entendeu? É diferente de um particular. Você está me processando porque eu te caluniei. No meio do processo você resolveu desistir, não quero mais saber disso. Você pode desistir? Pode! Porque a ação penal privada
não está regida pelo princípio da indisponibilidade. Já a ação penal pública deve observar o princípio da indisponibilidade. Não pode dispor, não pode desistir. Ô Marciano, mas para aí, Marciano. Então eu vou te dar um exemplo, Marciano. Você imagina que o Ministério Público, depois do inquérito policial, vai e oferece denúncia contra o Mané. O juiz recebe a denúncia contra o Mané. Qual é o crime? Tentativa de homicídio contra Pedro. No meio do processo, adivinha quem que aparece? Pedro, vítima, aparece. Uai, Pedro, você não está morto? Tem um processo aqui de um homicídio, desculpa, de um homicídio, não é nem tentativa, de um homicídio, Pedro. E como é que isso aparece? Não, negativo. Eu estava viajando, eu fui embora. De fato, lá atrás, teve uma discussão com o acusado. Só que ele falou que ia me matar, tal, eu viajei negativo, eu estou aqui, vinho da Silva. Ué, Marciano, mas mesmo nesse caso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia por um homicídio, o juiz recebeu, instaurou o processo, a vítima apareceu. Por que a vítima apareceu? Porque não houve o encontro do cadáver. Pode ter um processo assim, ó, em que o processo, a acusação é de que o cara destruiu, ocultou, sumiu com o cadáver. Não sumiu nada, cara. Ninguém matou ninguém. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.